Se você sente dor, inchaço, vermelhidão, calor em uma ou mais articulações com frequência, atenção, esses podem ser sinais de artrite reumatoide, quando o próprio sistema imunológico passa a atacar as articulações e até outros tecidos do corpo. Ontem, inclusive, foi o Dia Mundial de Conscientização da Doença. Mais de 2 milhões de brasileiros convivem com ela. A causa é desconhecida, não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora pela internet com Alícia Mota. Ela é reumatologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 993139599. Pode mandar a sua mensagem ou a sua pergunta. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto tão importante. Prazer é nosso. Doutora, já pincelamos na nossa introdução, mas para você dizer com mais detalhes e mais propriedade, né, explica para a gente o que é exatamente a artrite reumatoide, como que ela se diferencia de outras formas de artrite. Bem, a artrite reumatoide, que normalmente deveria proteger a gente de infecções, por exemplo, ele passa por uma alteração e decide atacar o próprio organismo. Isso é uma doença autoimune. No caso da artrite reumatoide, o sistema imune ataca as articulações, as juntas, sobretudo as pequenas articulações, as pequenas juntas de pés, de mãos. E isso provoca dor, inchaço e, se não for tratado adequadamente, deformidade. E é uma doença que, além de afetar as juntas, também pode afetar outros órgãos do corpo e, portanto, pode até levar a complicações graves, eventualmente à morte. Como é que a gente diferencia ela de outros tipos de artrite? Isso é bastante complexo, por isso que a gente precisa de um especialista, o especialista é o reumatologista, porque existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas e cada uma delas tem as suas características próprias e também seu tratamento. Doutora, já estão chegando aqui, eu separei aqui do Ordali. Ele fala que é do Recanto do Sol, mas não falou a cidade. Peguei dengue e chikungunya em 2019 e sinto muita dor nas articulações de lá para cá. E é uma dor insuportável. Tem relação com a artrite? Dali, isso é também uma pergunta super importante, porque a artrite reumatoide é uma doença que pode ter como desencadeador algumas infecções. Então, algumas infecções virais por bactérias, por vírus, bactérias, podem causar artrite. E, especificamente, chikungunya, dengue também, mas chikungunya é uma infecção que pode causar dor prolongada, dor que dura muito tempo nas articulações, às vezes anos. Até o nome chikungunya, né, significa dobrado sobre o próprio corpo de dor, porque ela pode provocar dor. Então, pode ser que você tenha uma artrite pós-chikungunya e pode ser também que você tenha outra causa, como uma artrite reumatoide. É importantíssimo que você procure o médico, no caso o reumatologista, para ter o diagnóstico e fazer o tratamento correto. E doutora, quais são os sintomas mais comuns, as partes do corpo mais afetadas? Correto. E doutora, quais são os sintomas mais comuns, as partes do corpo mais afetadas e em que momento a pessoa deve procurar o médico? Os sintomas mais comuns, como é uma doença que provoca inflamação nas juntas, são dor e inchaço, aumento de volume nas juntas, qualquer junta do corpo. Mas mais frequentemente a doença pega as pequenas juntas, como os dedos, como as mãos, os punhos, os pés, os tornozelos. Além de dor e de inchaço, pode haver também um sintoma que é muito característico, que é a rigidez. Uma sensação de que as juntas estão congeladas, duras, sobretudo depois do repouso, principalmente pela manhã. A pessoa acorda de manhã e aquela sensação de médico, sempre que você tiver esses sintomas, mas especialmente se esses sintomas aí perdurarem por algumas semanas, mais de 4 a 6 semanas, com certeza você precisa ser avaliado para ter o diagnóstico correto. E doutora, por que a doença é mais frequente em mulheres e costuma surgir ali entre os 30 e os 55 anos? A artrite reumatoide é uma doença muito mais frequente em mulheres. A gente tem 4 a 5 mulheres para cada homem acometido. Ela pode acontecer só em qualquer fase da vida, desde criança até idoso, mas mais frequentemente ela aparece aí entre os 30 e 50 anos. Por que isso acontece? Bem, a gente não sabe exatamente a causa da artrite, mas ela é uma doença
que tem múltiplos fatores. Tem uma parte genética, porque é mais frequente quando existe alguém da família que também tem artrite. Tem uma parte hormonal, por isso que provavelmente ela é mais frequente em mulheres. Tem relação com algumas infecções, por exemplo, o Darli nos trouxe ali a questão da chikungunya. Pode ter relação com a parte emocional e tem muita relação com o cigarro. Tá? Isso é muito importante. O cigarro é um grande desencadeador de artrite reumatoide, por isso a gente não deve fumar. Então, a doença ela é mais frequente em mulheres por uma questão hormonal. Doutora, várias perguntas aqui no WhatsApp falando sobre a alimentação. O tratamento da artrite, ele é medicamentoso e a alimentação também influencia? O tratamento da artrite, Sol, ele envolve vários fatores. Existem medicamentos, tanto para controlar a dor, quanto para diminuir a inflamação, mas hoje nós temos medicamentos que modificam a história da doença. A gente chama de modificador do curso da doença. São medicações que controlam, paralisam a evolução da doença. Esta é uma grande evolução, porque há 30 anos nós não tínhamos esse tipo de tratamento e hoje nós temos tratamentos altamente eficazes e são todos, inclusive os de alto custo, disponíveis no Sistema Único de Saúde. Mas além dos medicamentos, o tratamento da artrite também inclui modificações do nosso estilo de vida, em especial alimentação saudável, perda de peso, atividade. O tratamento da artrite, ele engloba, além de medicamentos, assim, várias modificações no estilo de vida para a gente ter uma vida saudável. Doutora, diagnóstico precoce. Primeiro, quais são os exames necessários para identificar com precisão essa artrite reumatoide e que diferença faz um diagnóstico precoce no tratamento? O diagnóstico da artrite, ele é um diagnóstico clínico. Então, é a história clínica, o tipo de sintoma que o paciente apresenta, o exame físico e mais alguns exames que a gente chama de complementares. Exames de sangue, radiografias, eventualmente ressonância. Então, o diagnóstico, ele não é feito por um único exame. Ele é feito pelo conjunto da história clínica, o exame físico e os exames complementares, porque é um diagnóstico bem complexo. Existem alguns anticorpos, como o fator reumatoide, o anti-CCP, que são bem característicos da doença. O diagnóstico ou tira o diagnóstico da doença, um conjunto de fatores que são importantes. Agora, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor a pessoa vai ficar. Então, existe uma janela de oportunidade, a gente chama assim, janela de oportunidade de diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, sobretudo com menos de 6 meses. Se a gente faz o diagnóstico bem cedo, inicia o tratamento correto bem cedo, a chance do paciente ficar completamente bem, que é o que a gente chama de remissão, é muito grande. Muito bem, conversamos ao vivo com Lícia Mota, reumatologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tirando dúvidas importantes sobre a artrite reumatoide. Ontem a gente teve o Dia Mundial de Conscientização dessa doença e trazendo essas informações importantes hoje aqui para os espectadores da RJ1. Doutora, obrigado mais uma vez, uma boa tarde, excelente semana, até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde, até a próxima. Boa semana, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Hoje é segunda-feira.